Temos que saber interpretá-la corretamente. And we are to make sure that people apply it in their lives. E temos que nos certificar que as pessoas a aplicam em suas vidas. As we saw, the church is the foundation and support of the truth. Como já vimos, a igreja é a coluna e sustentáculo da igreja, a verdade é sustentáculo e coluna da igreja. Now that brings up a question. Isso nos traz uma pergunta. Why is the word so important? Por que é que a palavra é tão importante? What does it do? O que é que ela faz? What does it accomplish? O que ela realiza? And that's what we're going to learn in Psalm 19. E é isso que aprenderemos no Salmo 19. Now there are many passages we could approach to study the power of Scripture. Há muitas passagens que nós poderíamos olhar para ver o poder da palavra. We could study Psalm 119. Poderíamos estudar o Salmo 119. But we don't have time for 176 verses. Mas não temos tempo para 176 versículos. And Psalm 19 gives us the same truth. E o Salmo 19 nos traz a mesma verdade. In 3 verses. Em 3 versículos. It is the most concise statement about the sufficiency of Scripture given anywhere. É a afirmação mais concisa acerca da suficiência das Escrituras encontrada nas próprias Escrituras. And it tells us what Scripture is and what it accomplishes. E o texto nos diz o que a Escritura é e o que ela realiza. Psalm 138:2 says God has exalted his word above his name. O Salmo 138:2 diz que Deus exaltou a sua palavra ao seu nome. And we need to understand why. E nós precisamos entender o porquê. Now I know the Bible is precious to you. Eu sei que a Bíblia é preciosa para você. It's precious to me. Ela é preciosa para mim também. I study it every day of my life. Eu a estudo todos os dias da minha vida. And if I'm not studying it, I'm teaching it. E se eu não estou estudando a palavra, eu estou ensinando a palavra. Preaching it. E pregando a palavra. And it never loses a thrill. E ela nunca perde a sua emoção. It is always exhilarating. Ela sempre me deixa realmente pegando fogo. And challenging. E ela me desafia. And fresh. E ela me deixa assim me sentindo renovado. And powerful in my own life. E poderoso na minha própria vida. I love the Scripture. Eu amo as Escrituras. I have Bibles every place. Eu tenho Bíblia em tudo quanto é canto. Every room in my house. Todas as salas da minha All casa. over my shelves. Todas as minhas prateleiras em But I casa. have one very special Bible. Mas eu tenho uma Bíblia muito especial. And I have a special case for it. E tenho uma capa muito especial para ela. A man who works with wood made the case. Na verdade, um homem que trabalha com madeira fez uma caixa He especial. found an old drawing of a Puritan pulpit. Ele descobriu um desenho antigo de um púlpito puritano. And he made this pulpit exactly like that drawing. E ele fez um púlpito exatamente igual àquele desenho que ele He encontrou. made it without any nails. Sem qualquer prego, It's all put together just exactly right and glued. somente encaixado e colado. It's beautiful. É lindo. And it sits right in the entrance to my house. E fica bem na entrada, no hall de entrada da minha casa. And if you lift up the top of the pulpit, E se você levantar a parte de cima do púlpito, inside is a Bible. dentro dele é uma Bíblia. Very special Bible. Uma Bíblia muito especial. Published Publica- in 1576. Publicada em 1576. It's over 400 years old. Mais de 400 anos de idade. It is the only Bible of its kind in the world. É a única Bíblia daquele tipo no mundo de hoje. It's the first Bible ever printed in Scotland. Foi a primeira Bíblia impressa na Escócia. And I'm Scottish. E eu sou escocês. MacArthur is Scottish. O nome MacArthur é escocês. And a gentleman wanted me to have it. E um certo senhor me presenteou com ela. He gave it to me. Me deu de presente. It is a treasure. É um tesouro para mim. I don't know how much it's worth, Eu não sei quanto vale. but I'm not going to tell you where I live. Mas eu não vou dizer para vocês onde eu moro, não. It's worth a lot. Ela vale muito. But not just in monetary value to some museum. Mas não apenas em valor monetário para algum museu que se To interesse. me, Mas para mim pessoalmente. because it was born out of a time of terrible persecution. Porque ela nasceu numa época de grande perseguição. When Bloody Mary was killing Protestants. Quando a rainha Maria Sangrenta estava matando And muitos. they had to leave England. E eles tiveram que fugir da Inglaterra. They went to Geneva E foram para Genebra. under the protection of John Calvin. Debaixo da proteção de João They Calvino. translated the Bible into English from the original. E a Bíblia foi traduzida para o inglês do original. And then they went back to Scotland when it was safe.
E quando a coisa já estava mais mansa na Escócia, eles voltaram And para a they found a Escócia printer in Scotland to print it. e encontraram uma pessoa que poderia imprimir aquela Bíblia. I have that Bible. E eu tenho essa tal Bíblia. It's precious. Ela é preciosa. The man who gave it to me has another one similar. O homem que a deu para mim tem uma igual ou semelhante. One of the first ones ever published in England. Uma das primeiras Bíblias impressas na Inglaterra. The first time I saw it, it was a moving experience. A primeira vez que eu vi aquilo, o meu coração ficou muito It's very tocado. big. Ela é muito grande. And you know they had to carve every letter out of wood. E eles tiveram que desenhar cada letra na própria madeira. And then they had to set one page at a time. E aí eles tiveram que fazer página por página. And then turn all the letters over and set them again for the next page. E aí virar as letras sobre um balcão e ajeitá-las de novo para compor a segunda página. Until the whole Bible was printed one page at a time. Até que a Bíblia toda foi assim impressa página por página. Tremendous effort. Um trabalho tremendo para fazer aquilo. But the Bible was precious. Mas a Bíblia é preciosa. There weren't very many of them. Não havia muitas delas. So they were generally chained to the pulpit in the church. Então elas estavam acorrentadas ao púlpito da igreja. So the people could come to the church and read them. De forma que as pessoas pudessem vir à igreja e ler a Bíblia. Well, this Bible that my friend has is one of those that was chained in the church. E essa Bíblia que meu amigo tem é uma dessas que estava acorrentada na igreja. And when I first saw it, he said, "Look through it." E quando eu a vi, ele disse, dê uma olhada. And I looked through it. E eu dei uma folhada nela. And something struck me. E uma coisa me chamou a atenção. It was apparent that the Bible had been soaked. Aparentemente a Bíblia tinha estado molhada, ensopada. 2/3 of it had been immersed in water. 2/3 da Bíblia tinham sido imersos em água. And I began to look through the pages and I could see the water line. E ao folhear a Bíblia, eu vi aquela marca da água And na the Bíblia. pages were all wrinkled. E as páginas estavam todas enrugadas. And across that line there was red. E naquela linha que mostrava que debaixo daquilo tinha estado sob água, havia cor vermelha. I said, "What is this?" E eu perguntei, o que é isso? And he told me the history. E ele me contou a história. When they burned the Christians at the stake, Quando eles queimavam os crentes nas estacas, they would cut them. eles cortavam os They would crentes, fill a bowl with their blood. eles enchiam uma tigela com o sangue daqueles They would crentes take the Bible and throw it in the bowl of blood. e eles jogavam a Bíblia dentro daquela tigela de They sangue would set it at the foot of the person being martyred e colocavam a Bíblia aos pés daquela pessoa que estava sendo as a martirizada, testimony to what happens to those who commit themselves to the Bible. como um testemunho do que aconteceria àqueles que se comprometessem com a Bíblia. Do we realize what it has taken and what it has cost to put this in our hands? Será que nós compreendemos o que levou, o que exigiu para que nós pudéssemos ter isso nas mãos hoje em dia? People shed their blood. Pessoas derramaram seu sangue. People worked tirelessly Pessoas trabalharam sem descanso to pass the treasure to us. para passar esse tesouro a nós. Why? Por quê? Why is it so important? Por que ela é tão importante? Psalm 19 tells O us. Salmo 19 nos diz. I want you to look at verses 7, 8, and 9. Eu quero que vocês vejam comigo versículos 7, 8 e 9. Now, in verse 7, 8, and 9, you have a series of statements about the Scripture. Nos versículos 7, 8 e 9 há uma série de afirmações a respeito da Bíblia. 2 in each verse. 2 afirmações em cada versículo. 2 in verse 7, 2 no versículo 2 in 7, verse 8, 2 no verso 8 and 2 in verse 9. e 2 no verso 9. Now, each of those statements about Scripture has 3 parts. E cada uma dessas afirmações tem 2 partes. It gives a title for Scripture, Ela dá um título para a Escritura it gives a characteristic of e Scripture, ela dá uma característica da and an Escritura effect of Scripture. e um efeito das Escrituras. There are 6 titles for Scripture, Há 6 títulos para a Escritura, 6 characteristics, 6 and características 6 effects. e 6 efeitos que ela gera. And when it's all said, E quando tudo isso é dito, nothing more needs to be said. não há necessidade de se dizer mais nada. This is one of the miracles of the mind of God, É um dos milagres da mente de Deus. that God can say a vast, limitless amount of truth with an economy of words. Que Deus pode dizer uma imensidão de coisas, de conceitos com uma
quantidade tão limitada de palavras. And in a few sentences, he can say everything that needs to be said perfectly. E em pouquíssimas frases ele pode dizer tudo o que precisa ser dito perfeitamente. This is all you need to know about the Scripture. É só isso que você precisa saber acerca da Escritura. In 6 statements. 6 afirmações. This is a remarkable portion of Scripture. É uma parte fantástica das Escrituras, por assim Now there are dizer. 2 kinds of revelation. Há 2 tipos de revelação. There is general revelation, Existe a revelação geral, God revealing himself through creation. Deus se revelando através da criação. And that's the subject of the first 6 verses. E esse é o assunto dos primeiros 6 versículos. How the heavens reveal God. Como os céus revelam a Deus. And how the circuit of the sun reveals E God. como o circuito do sol revela a Deus. And how day after day reveals E God. como dia após dia revela a Deus. The ongoing operation of the creation. Ou seja, a operação diária da criação revela a Deus. Theologians call that general revelation. Os teólogos chamam isso de revelação geral. It reveals God, Revela a Deus, but not saving truth. mas não a verdade salvadora. For that you need special or specific revelation. Para isso é necessária a revelação especial ou específica. And that comes in this book. E isso vem dentro deste livro aqui. And he begins to speak about that in verse 7. E ele começa a falar a respeito disso no verso número 7. Now I just want to take you through these 3 verses and these 6 statements. Eu quero só passar com vocês por esses 3 versículos, essas 6 afirmações. Would you please notice the 6 titles for Scripture? Por favor, reparem primeiro os 6 títulos que ele dá para a Escritura. In verse 7 it is the law of the Lord No versículo 7 é a lei do Senhor and the testimony of the Lord. e o testemunho do Senhor. In verse 8, the precepts of the Lord and the commandment of the Lord. No versículo 8, os preceitos do Senhor e o mandamento do Senhor. In verse 9, the fear of the Lord and the judgments of the Lord. E no versículo 9, o temor do Senhor e os juízos do Senhor. Scripture is called law, A Escritura é chamada de lei, testimony, de testemunho, precepts, de preceitos, commandment, mandamento, fear, temor and judgment. e juízos. That's just looking at different facets of Scripture. Simplesmente olhando para facetas diferentes da Escritura. Looking at the same Scripture, the same Bible from different viewpoints. Olhando para a mesma Bíblia, para a mesma Escritura, por ângulos diferentes. But in each case, the covenant name of Yahweh is given. Mas em cada uma dos títulos, o nome da aliança de Yahvé é dado para nós. It is always of the Lord, of the Lord. É sempre do Senhor, do Senhor. So we never question who is the author. Então nós nunca questionamos quem é o autor. It is His law, É a lei dele, His testimony, é o testemunho dele, His precepts, é o preceito dele, His commands, é o mandamento dele, His fear, é o temor dele and His judgments. e é o juízo dele. God is the author of Scripture. Deus é o autor da Escritura. Now, there are 6 characteristics of Scripture. Há 6 características da Escritura. In verse 7, it is perfect and sure. No versículo 7 é perfeita e fiel. In verse 8, it is right and clear, No versículo 8 ela é reta e ela é pura. and it is clean and true. E ela é também limpa e ela é também And verdadeira. then he shows the effects. E aí ele passa a mostrar os efeitos. now you have a feeling for these verses. Agora você já se sente como esses versículos funcionam. And let's take them one at a time. Então vamos olhar para cada um por vez. Verse 7. Primeiro versículo 7. The law of the Lord is perfect, restoring the soul. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, ou restaura a alma. Now this looks at Scripture as law. Isso está enfocando a Bíblia como sendo lei. What does that mean? O que isso significa? That means it is the book that describes how man is to live under God. Esse livro é o livro que descreve como o homem deve viver debaixo do Deus que o criou. It is the manual for man's operation if he wants to be right with God. É um manual de operação que o homem tem se ele quiser viver reto diante de Deus. It teaches us how God wants us to live, Ele nos ensina como é que Deus quer que vivamos, how he demands that we live. como Ele exige que vivamos. Now follow this. Siga comigo. The Scripture, it says, is perfect. A Escritura é perfeita, diz o texto.
Now, I took a whole afternoon and I wanted to study the Hebrew meaning of perfect. Eu passei uma tarde inteira tentando estudar o significado do hebraico, a palavra perfeito. So I got all the Hebrew tools out. Então eu tirei todas aquelas ferramentas do hebraico. And I spent about 3 hours going over that word perfect in Hebrew. E eu passei mais ou menos umas 3 horas estudando esse conceito So perfeito. I really want to know what it meant. Eu queria saber o que queria dizer. And after 3 hours, I came to discover that what that word really means E depois de 3 horas de pesquisa, eu descobri que o que essa palavra realmente significa is perfect. é que é perfeita. It was a little disappointing. Foi um tanto desapontador para mim. But what does perfect mean? Mas o que é que perfeito quer dizer? Here it is. Ouçam. It doesn't mean perfect as opposed to imperfect. Não é perfeito em contraposição a imperfeito. It means perfect as opposed to incomplete. É perfeito em contraposição ao incompleto. It means complete. Significa completo. It means comprehensive. Significa compreensivo. In fact, the Hebrew word itself means something that covers everything. Aliás, o significado do hebraico pressupõe que é algo que cobre tudo, que abrange tudo. It says it covers all sides. Ela cobre todos os lados. The Word of God A palavra de Deus is complete. é completa. It covers everything. Ela cobre tudo. That's why we don't need to add to it. É por isso que não precisamos somar a ela. We're forbidden to do that. Nós somos proibidos de fazer isso. It is complete. Ela é completa. And if you add to it, E se você somar a ela, you might have the plagues that are written in it added to you. e você talvez tenha aquelas pragas que são ditas que serão adicionadas a quem isso fizer. That's one of the statements at the very end of the scripture. Uma das afirmações está bem no finzinho das escrituras All em right, so Apocalipse. you have a comprehensive revelation from God. Então você tem uma revelação compreensiva da parte de Deus. Notice its effect. Veja o efeito. This is great. Isso é fantástico. It restores the soul. Ela refrigera ou restaura a alma. Now let me tell you what that means. Eu vou dizer o que isso Let's significa. take the word soul. Vamos pegar a palavra alma. In the Hebrew, the word is nephesh. A palavra no hebraico é nefesh. Very common word. Palavra muito comum. All over the Old Testament. Por todo o Velho Testamento ela aparece. In English Bible, Na Bíblia inglesa, most English Bibles would translate that word 22 or 23 different ways. a maior parte das traduções em inglês traduziriam essa mesma palavra de 22 ou 23 maneiras diferentes. Sometimes person, Às vezes como pessoa, sometimes soul, às vezes como alma, sometimes spirit, às vezes como espírito, sometimes mind, às vezes como mente, sometimes heart, às vezes como coração, sometimes person, às vezes como pessoa, many, many ways. de várias formas. But there's only one Hebrew word, Mas só existe uma palavra and it hebraica always means the same e thing. ela sempre significa a mesma coisa. The inner person. A pessoa interior. The inner person. A pessoa interior. Now what about the word restoring? E que tal a palavra restaurar? That word is translated a number of ways as well. Essa palavra também é traduzida de várias formas. It can mean to revive. Pode dizer reavivar, It can mean to change. pode querer dizer mudar, But the purest meaning mas o significado mais puro is to transform. é transformar. It talks about a total transformation. Isso fala de uma transformação total. Now let's put the statement together. Então vamos colocar essa afirmação aqui toda junta. The scripture A Escritura is so comprehensive. é tão compreensiva It can totally transform que ela pode transformar completamente the whole inner person. a pessoa interior. What a statement. Que frase! That's why Peter says we are begotten again by the word. É por isso que Pedro diz que nós somos resgatados novamente pela palavra. That's why Paul says it is the scriptures that make you wise unto salvation. É por isso que Paulo diz que as Escrituras nos tornam sábios para a salvação. That's why Paul says it is the washing of regeneration through the word. É por isso que Paulo fala do lavar da regeneração pela palavra. That's why he says faith comes by what? É por isso que ele diz que a fé vem pelo quê? Hearing Ouvir. this word. Ouvir esta palavra. It has the power to totally transform the whole person. Ela tem o poder para transformar completamente a pessoa total.
I received a phone call one day in my office Um dia eu recebi um telefonema no meu from escritório a medical doctor. de um médico. He said, I need to see you. Ele disse, olha, eu preciso me encontrar com o senhor. And so I told him to come on the next Sunday evening. E eu disse para ele vir no próximo domingo à noite. We have a 6 o'clock service. Nós temos um culto às 6 horas da tarde. So I said, come at 4 o'clock. Eu disse, vem às 4. And he came. E ele veio. I had never met him. Eu não o conhecia. He walked in my office. Entrou no meu escritório. He said, hello, I'm Steve. Ele disse, olá, eu sou o Steve. And I shook his hand. Apertei sua mão. And he sat down. Sentou-se. And he said, my life is ruined. Ele disse, a minha vida está arruinada. I am in a mess. Eu estou numa bagunça completa. Everything is chaos. Tudo é um tremendo caos. I need help. Eu preciso de ajuda. So I said, tell me about it. E eu disse, conte para mim. He said, I'm a doctor, Ele disse, eu sou um médico. medical doctor. He said, I have a practice. Ele disse, eu tenho a minha profissão, eu exerço a profissão. I do abortions. E eu faço abortos. I kill babies for a living. Eu mato fetos ou bebês para ganhar meu dinheiro do dia a dia. If a woman doesn't have a reason for an abortion, I give her one. Se uma mulher não tem uma razão para fazer um aborto, eu invento uma para ela. Just to get her money. Simplesmente para receber o dinheiro dela. He said, I've been coming to your church. Ele disse, eu tenho vindo à sua igreja. I've been here 3 or 4 weeks. Eu já estive aqui 3 ou 4 semanas seguidas. First time in my life I've ever been in a church. Primeira vez na minha vida que eu entro numa igreja. And he said, you have been preaching Ele disse, o senhor tem pregado on a very interesting subject. num assunto muito interessante. You've been preaching on being delivered over to Satan. O senhor tem pregado a respeito de ser entregue a Satanás. From 1 Timothy 1. 1 Timóteo 1. And he said, you must be talking about me. Ele disse, o senhor deve estar falando de mim. He said, I know I'm damned Ele disse, eu sei que eu estou condenado because of what I've done. por causa do que eu tenho feito. Last year in my clinic, Ele disse, o ano passado na minha clínica, I did $9 million worth of abortions. eu fiz abortos no valor total de 9 milhões de dólares. He said, I know I'm in trouble with God. Ele disse, eu sei que eu estou encrencado com Deus. He said, I've got more problems. Eu tenho mais problemas para lhe contar. I'm Jewish. Eu sou judeu. He said, I don't even believe in Christianity. Ele disse, eu nem sequer creio no cristianismo. I don't even believe in what you preach. Eu não creio no que você prega. But I feel guilty anyway. Mas de qualquer forma eu me sinto culpado. He said, I have more problems. Ele disse, eu tenho mais problemas. I left my wife. Eu abandonei minha esposa. I married my second wife. Eu casei com a segunda I esposa. left my second wife. Eu abandonei a segunda I'm esposa. living with a woman who's not my wife. Eu estou vivendo com uma mulher que não é minha I esposa. don't like her. Eu não gosto dela. I'd rather go back to my second wife. Eu preferia voltar para minha segunda But I don't esposa. have the courage. Mas não tenho coragem. He said, I have more problems. Ele disse, eu tenho mais problemas. I'm in financial trouble. Ele disse, eu estou encrencado financeiramente. And he said, not only that, I've been seeing a psychiatrist for a year. Ele disse, além disso, eu tenho visitado um psiquiatra já durante 1 ano seguido. He said, can you help me? Ele disse, você pode me ajudar? I said, no. Eu disse, não. Are you kidding? Você está brincando comigo? Me? Eu? But I said this. Mas eu disse o seguinte para ele. I said, I can tell you're desperate. Eu disse, eu posso dizer, perceber que você está desesperado. And I know someone who can help you. E eu sei de alguém que pode ajudar você. He said, who? Ele disse, quem? I said, Jesus Christ. Eu disse, Jesus Cristo. And he said this. E ele disse o seguinte, But I don't believe in him. mas eu não creio nele. Jews don't believe in him. Os judeus não creem nele. I said, then you have no hope. Eu disse, então você não tem esperança. He said, well, Aí ele disse, bom, I have to have help. eu preciso de ajuda. I said, are you willing to at least examine the truth? Eu disse, você estaria disposto a pelo menos examinar a verdade? And he said this. Ele disse o seguinte, I need my life changed. ele disse, eu preciso da minha vida transformada. I'll try anything. Eu tento qualquer coisa. You know what I did? Sabe o que eu fiz? I reached over my desk. Eu cheguei na minha I picked up escrivaninha, a Bible. peguei uma Bíblia. I said, see this? Eu disse, está vendo isso He said, aqui? yeah. Ele I disse, said, this is a Bible. isso aqui é uma Bíblia. And I said, here's what I want you to do. Eu vou te dizer o que eu quero que você faça. I want you to take this Bible Eu quero que você home. pegue essa Bíblia e leve para casa. And there's a book over here in this Bible. Yeah, And this book is called John. Há um livro nessa Bíblia chamado João. And I want you to read it. Eu quero que você leia esse livro. And just keep reading it. E continue a lê-lo. And keep reading E it. continue lendo. And keep reading E it. continue lendo. And call me when you know who Jesus is. E me telefone quando você souber quem é Jesus. Now you might say, you didn't give him any tapes.
Você talvez poderia dizer, você não deu nenhuma das suas fitas para ele ouvir? You didn't give him any books to explain it. Você não deu nenhum livro para ele entender melhor? The Gospel of John was written O Evangelho de João foi escrito that you might believe that Jesus is the Christ. para que creais que Jesus Cristo, And that que Jesus é o believing, Cristo, you might have life in His name. e para que crendo tenhais vida em seu nome. My books aren't that good. Os meus livros não são tão bons assim. This is the living Word of God. Isso aqui é a palavra viva de Deus. I don't have to defend it. Eu não tenho que defendê-la. It's like a lion. É como um leão. You don't defend a Você lion. não defende um You leão. just let it out. It'll be all right. Você só solta o leão, ele se defende sozinho. So I just gave him the Bible. Então eu dei a Bíblia para ele. So Wednesday he called me again. Na quarta-feira ele me telefona de novo. He said, I have to see you. Ele disse, eu preciso voltar a I vê-lo. said, come Sunday at the same Eu time. disse, que tal domingo à mesma hora? He walked in my office. Entrou no meu escritório, He had the Bible under his arm. Bíblia debaixo do braço. He hardly acknowledged I was there. Ele nem reparou que eu estava ali. He sat down. Ele se sentou. He said, I have good news. E aí ele pegou e disse, eu tenho boas notícias. I said, what is it? Eu disse, quais são? He said, I know who Jesus is. Eu sei quem é Jesus. And he said, you know, I'm a scientist. Ele sabe, eu sou um cientista. And I have to have proof. E eu tenho que ter provas das coisas. And I found proof. E eu encontrei a prova. I said, really? Eu falei, é? He said, yes. Sim. I said, who is Jesus? Quem é Jesus? Never forget what he said. Nunca vou me esquecer da resposta. He said, he's God. Ele é Deus. He's God. Ele é Deus. I said, this is amazing. Eu disse, isso é fantástico. You're telling me in 4 days, Você está me dizendo em 4 dias, you're convinced Jesus is God? você já está convencido que Jesus é Deus? Something you wouldn't believe all your life? Uma coisa que a vida inteira você não creu? What convinced you? O que te convenceu? This is almost humorous. Isso é quase humorístico. This is what he said. Vejam o que ele He disse. said, no one could do what Jesus did, Ele disse, ninguém poderia fazer o que Jesus fez, and no one could say what he said e ninguém poderia dizer o que Jesus disse if he wasn't God. se não fosse Deus. That's the thesis of John's gospel. É a tese do Evangelho de João. That's what John has Jesus saying. Believe me for my words or my works. É o que Jesus está dizendo, ou João está dizendo sobre Jesus. Creiam em mim pelas minhas palavras ou pelas minhas obras. Holy Spirit opened his heart. He got it. Ele abriu o coração e recebeu a mensagem. He was really excited. Ele estava vibrando. Then he said to me, do you know what else Jesus did? Aí ele virou para mim e falou assim, sabe o que mais Jesus fez? I said, no, what? Eu disse, não, o quê? He rose from the dead. Ele ressuscitou dos mortos. Really? Verdade. And then, I don't know why he said this, Mas aí ele disse, eu nem sei por que ele but he disse. said, and he did it fast. E ele disse assim, acrescentou, e olha, foi rapidinho. 3 days. 3 dias. But if you're reading, it's only a minute and a half. Mas se você está lendo, é só 1 minuto e meio. Now you're out of one chapter into the other, and he's out. Sai num capítulo e morre, no outro ele ressuscita. I said to him, Steve, Eu disse, Steve, what does this mean in your life? o que que isso significa para a tua vida? I said, why did Jesus come into the world? Por que que Jesus veio ao mundo? He said he came to die for my sins. Ele veio para morrer pelos meus pecados. I said, how did you know that? Como é que você descobriu This isso? is great. Ouçam só. He says, I found a book called Romans, Ele disse, eu descobri um livro chamado Romanos and I read that. e eu li esse livro. You believe this is sharper than any two-edged sword? Você crê que isso aqui é mais afiado que uma espada de And dois gumes? in the hands of the omnipotent Holy Spirit, E nas mãos do Espírito Santo onipotente, working the plan of a sovereign God, operando o plano de um Deus soberano. it can break into the darkest heart. Isso pode entrar no coração mais believe that. cheio de trevas. Eu creio nisso. And he said, you know what I've done? Ele diz, sabe o que eu tenho feito? I called my wife. Telefonei para minha I esposa. left my girlfriend. Eu abandonei a minha namorada. I'm meeting my wife for church. Eu vou me encontrar com a minha She'll be here tonight. esposa para entrar na igreja. Ela vai me encontrar, nós vamos assistir o culto. I wrote my resignation to the abortion clinic. Eu acabei de assinar a minha demissão à clínica de abortos. And then he said this, Aí ele acrescentou, as soon as I get my life straightened out, I'm going to commit it to Christ. logo que eu endireitar a minha vida, eu vou dedicá-la a Cristo.
I said, well, we need to work on that one. Eu disse, não, nós precisamos trabalhar nisso aqui um I pouquinho think mais. we'll give it to Christ and let him straighten it out. Nós vamos primeiro dar para Cristo, então vamos deixar Ele endireitar, tá bom? Now, what do you do with a Jewish abortionist O que você faz com um judeu que é uma pessoa que faz abortos, whose life is a total mess? cuja vida está uma verdadeira bagunça? Give him the word, Dê a palavra, which is so comprehensive, que é tão compreensiva, it can totally transform his whole inner person. que ela pode transformar completamente a sua pessoa interior. I was in Florida, Eu estava na Flórida, and I was preaching, eu estava pregando, and a young guy came up to talk to me. e um jovem chegou para falar He said, comigo, my name is Tim. e disse, meu nome é He Timóteo, said, I want to give you my testimony. eu quero dar meu testemunho. So I said, I want to hear it. Eu disse, então vamos lá, quero So ouvir. meet me after the meeting. Que tal você me encontrar logo após a reunião? So we sat down in the back of the auditorium. Então nós nos assentamos lá no fundo do auditório. He said, here's my story. Então, eis a minha história. I'm a Jehovah's Witness. Eu sou uma testemunha de Jeová. My father's Jehovah's Witness. Meu pai é testemunha de Jeová. My father is the leader of Jehovah's Witnesses for Florida. Meu pai é o líder das testemunhas de He's Jeová in na charge of the Flórida. state. Ele é encarregado do estado todo. And I work for the Jehovah's Witnesses. E eu trabalho para as testemunhas de Jeová. I train all the pastors. Eu treino todos os pastores. I'm a fifth generation Jehovah's Witness. Eu sou testemunha de Jeová de quinta geração. My wife, my two sons were all Jehovah's Witnesses. Minha esposa, meus filhos, todos testemunhas de Jeová. He said, the other day I was driving across Florida. Ele disse, há alguns dias eu estava dirigindo meu carro pela Flórida. I turned the radio on in my car, Eu liguei o rádio and I heard you. e eu ouvi você. So I didn't know who you were. Não sabia quem você era. But you said, Mas você disse Jesus is God. que Jesus é Deus. And I said, that's a lie, and turned the radio off. E eu disse, isso é mentira, e desliguei o rádio. Jehovah's Witnesses don't believe that. Os testemunhos de Jeová não creem que Jesus é Deus. But he said, I was so curious, I turned it back on. Mas aí ele disse, eu estava tão curioso que eu liguei de novo. And you kept talking about Jesus is God. E você continuou insistindo, dizendo que Jesus é Deus. He said that was a Monday. Ele disse, isso foi segunda-feira. And you announced that you would be teaching that every day of the week. E você anunciou naquele programa que você estaria ensinando sobre isso todos os dias da semana. So I listened for 5 days. Durante 5 dias eu ouvi seu programa. And on Friday you said you'd continue the series next week. E na sexta você disse que continuaria a série na semana seguinte. He said, I got in my car every day for 2 weeks. Ele disse, durante 2 semanas eu entrava no meu carro And sat there for half an hour while you taught about Jesus as God. e estava ouvindo você ensinar a respeito de Jesus ser Deus durante meia hora. And he said I couldn't turn it off. Ele disse, não dá para desligar. And on the second week on Friday, E na segunda semana, na sexta-feira, I went in my room, eu entrei no meu quarto, I got on my knees, eu me ajoelhei and I said, Jehovah, if you came into the world in the form of Jesus Christ, show me. e eu disse, Jeová, se tu vieste a esse mundo na forma de Jesus Cristo, mostra-me. And before the sun came up, E antes do sol aparecer, I had embraced Jesus Christ as God and Savior. eu havia abraçado a Jesus Cristo como Deus e Salvador. So that was about a month ago. Isso mais ou menos um mês atrás. Now he says, I got some problems. Ele disse, agora eu estou encrencado. My wife is Jehovah's Witness. Minha esposa é testemunha My de Jeová. sons, my parents, Meus filhos, meus everybody I pais, know. todo mundo que eu He said, conheço. my life was so transformed, I got in my car, Ele dizia, minha vida foi tão transformada que and eu entrei no meu I carro went back to all the pastors I'd trained e eu fui para todos os pastores que eu havia treinado and retrained them. e retreinei esses pastores. And the word started to spread across Florida that I was a heretic. E aí começou a se espalhar a notícia pela Flórida que eu era um herege. And now I am in the Jehovah's Witness court on trial as a heretic. E eu estou agora fazendo parte como acusado no tribunal dos testemunhos de Jeová como herege. And they'll pronounce damnation on me. E eles vão me condenar, vão me Pray for amaldiçoar. my wife, Orem pela minha esposa, my sons, pelos meus filhos, my parents. pelos meus pais. And I said I will. Eu disse, eu vou fazer isso. Went back to California. Voltei para a Califórnia. 3 months later, he wrote me a letter. 3 meses mais tarde ele me The escreve uma letter's a carta. treasure. I keep it in my file. Aquela carta é um tesouro que eu guardo nos meus He said, thanks arquivos. for your prayers. Ele disse, obrigado por suas My orações. sons came to Christ. Meus filhos vieram a My wife Cristo. came to Christ. Minha esposa veio My a Cristo. parents came to Christ. Meus pais vieram a Cristo. Now, how do you reach a Jehovah's Witness? Como é que você alcança uma testemunha de Jeová? How about opening the Bible and telling him Jesus is God and trusting the Holy Spirit to make the Word do its work? Que tal você abrir a Bíblia e dizer para ele que Jesus é Deus e você confiar no Espírito Santo para fazer a sua obra de convencimento nele? You may say you believe the Bible. Talvez você diga que você crê na Bíblia.
I can sit and listen to you preach and tell whether you really do. Eu posso sentar e ouvir para ver se você realmente crê na Bíblia enquanto você prega. Because if you believe this is sharper than any two-edged sword, this is exactly what you'll preach. Porque se você crê que isso aqui é mais afiado do que uma espada de dois gumes, você vai pregar isso aqui, nada mais. A lot of people make the claim, Algumas pessoas reivindicam que creem nisso, but that's not what they preach. mas não é o que eles pregam. This is so comprehensive. Isto aqui é tão It can compreensivo. totally transform the whole person. Pode transformar completamente a pessoa completa no seu interior. And now I'm in trouble because I have 5 more points. Agora quem está encrencado sou eu, porque eu tenho 5 pontos ainda para passar com vocês. Talk fast, Eros. Rápido, Eros. Number 2. Número 2. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Now this view is scripture. I will finish it tomorrow, don't worry. Se nós não conseguirmos chegar lá, nós terminamos amanhã, não se preocupem. This views scripture as the testimony of the Lord. Aqui a visão é o testemunho do Senhor. That is, it's God telling us about himself. Ou seja, a Escritura, Deus se revelando, falando de si mesmo. God revealing himself. Deus se revelando a nós. It's his self-revelation. É sua autorrevelação. Only here do we really know the definitive things about God. É só aqui que nós conhecemos as realidades definitivas sobre And Deus. he says this testimony is sure. E ele diz que esse testemunho é fiel, é verdadeiro. What that means is reliable. Ou seja, ele é confiável. You can trust it. Você pode confiar It is nele. accurate. Ele é certo. Now listen. Ouçam, The effect of it. o efeito disso, It makes simple people wise. ele torna os simples sábios. I love that. Eu gosto disso. Now, let's look at the word simple. Vamos olhar para a palavra simples. That's a good word in Hebrew. É uma palavra boa no hebraico. The Hebrew language is very concrete. A língua hebraica é muito concreta, muito acurada. Those of us who speak a Romance language have a lot of abstractions. Todos nós que falamos uma língua mais romântica, nós temos muitas coisas assim que são But abstratas. the Hebrew language is very concrete. Mas os conceitos do hebraico são muito concretos. Let me tell you what simple means. Eu quero dizer para vocês o que quer dizer It simples. comes from the idea of an open door. Vem da ideia de uma porta aberta. An open door. Uma porta aberta. You say, well, what does that mean? Ué, o que quer dizer isso? Well, some people Para algumas pessoas, had a brain, tem um cérebro, but the door was always open. mas a porta sempre esteve aberta. Everything came in Tudo que entrou and everything went back out. e tudo saiu de volta. They didn't know when to shut the door Não sabiam quando fechar a porta. and say, I'm not going to accept that. E dizer, eu não vou aceitar isso que está vindo Or agora. to say, I'm going to hold on to that. Ou então dizer, eu vou segurar isso que They entrou aqui were dentro. just simple. Pessoas simples. Everything came and went. Tudo veio e foi. I don't know if you have the expression, but in America people like to say, I have an open mind. Eu não sei se vocês gostam da expressão aqui no Brasil, mas lá na América as pessoas dizem, eu tenho uma mente aberta. E aí, And a Jew would say, close it. o judeu diria, fecha a sua mente. Sometimes, people are proud that they have an open mind. Às vezes as pessoas se orgulham de ter uma mente aberta. They accept everything. Aceitam tudo. That's disastrous. É desastroso. You have a door on your house. Você tem uma porta na sua casa. You close it. Você fecha a porta. Why? Por quê? To keep some things out. Para manter algumas coisas do lado de fora. Like somebody else's children. Por exemplo, os filhinhos de outras pessoas. Or some local robbers. Ou talvez alguns ladrões da região. Or the tax collector. Ou quem sabe o coletor de impostos. You close it to keep some things in. E você fecha a porta também para manter algumas coisas dentro. Like your own children. Quem sabe os seus próprios filhos. And your wife. Sua esposa. And whoever else lives there. E seja lá quem for mais que viver ali. The door allows you to discriminate. A porta permite que você discrimine. This is a non-discriminating person. Essa aqui é uma pessoa que não sabe discriminar. This describes every man, Isso descreve todo homem, every woman. toda mulher. Simple, Simples, naive, ingênuo, non-discriminating. não sabe discriminar. We would say in America, a sucker for anything. Nós diríamos um tonto que aceita qualquer bobagem. Can't discern. Não sabe discernir. Along comes the scripture Então aí vem as escrituras and makes him what? e torna essa pessoa o quê? Wise. Sábio. You know the Hebrew? Conhece o hebraico? Shacham.
Shakam. You know what that means? Sabe o que quer dizer isso? Skilled in living. Uma pessoa que é capacitada ou perita no viver. You know when to shut the door Sabe quando fechar a porta and when to open it. e sabe quando abrir a porta. The Word of God makes you wise. A palavra de Deus torna você um sábio, Skilled in living. uma pessoa perita no viver. This is powerful stuff. Isso aqui é coisa poderosa, gente. Totally transform the whole inner person. Transforma completamente a pessoa interior Make him skilled in all manner of living. e torna essa pessoa uma perita em todas as coisas do viver. Everything you need Tudo de que você precisa in the skill of life no viver a vida is here. está aqui dentro. Let's go to the third statement. Terceira afirmação, Verse 8. versículo 8. The precepts of the Lord are right, Os preceitos do Senhor são retos rejoicing the heart. e alegram o coração. This views Scripture as principles. Isso aqui está olhando para a Escritura como It's princípios. not just God's law for man's life. Não é apenas a lei de Deus para a vida do homem. It's not just God's self-disclosure. Não é apenas Deus se revelando ao homem. It's doctrines, É doutrina, truths, verdades, precepts. preceitos. Would you please notice they are right? Repare que eles são retos. Now that means right not in the sense of opposed to wrong, Não é reto em oposto ao errado, but right in the sense of a right path as opposed to a wrong path. mas reto no sentido de o caminho correto em oposição ao caminho errado. In other words, the idea is that the Scripture leads you in the right direction. Em outras palavras, a Escritura leva você no rumo certo. Shows you how to conduct your life, Mostra como você deve conduzir a sua how vida, to walk through life. como andar através da vida. And the effect of that, E o efeito disso it brings joy to the heart. alegra o coração. Where does joy come from? Da onde vem a alegria? Real joy A verdadeira alegria, comes from walking in the path that God has established. ela vem do andar no caminho que Deus What estabeleceu. did the Apostle John say? O que o apóstolo João disse? These things are written Estas coisas foram escritas that your joy para que a vossa alegria may be what? seja o quê? Full. Completa. That's why it's written. É por isso que foi escrito. You remember old Jeremiah? Vocês lembram do velho Jeremias? He had a tough ministry. Ele teve um ministério bastante difícil. Everybody hated him. Todos o odiavam. Nobody wanted to listen to him. Ninguém queria ouvi-lo. Nobody would listen to him. Ninguém de fato o ouviu. They were so sick of his preaching, Estavam tão cheios da pregação they dele threw him in a pit. que o colocaram numa cisterna. He had a tough ministry. Foi um ministério duro. But you know what he said? Mas sabe o que ele disse? Jeremiah 15:16. Jeremias 15:16. Thy words were found, As tuas palavras foram and achadas, I did eat them. e logo que eu as achei, eu as comi. And thy word was in me, E a tua palavra esteve dentro de mim, the joy and rejoicing of my heart. como o regozijo, a alegria do meu coração. What was he saying? O que é que ele estava He dizendo? was saying, if nobody else listens, Ele disse, se ninguém quer ouvir, I'm listening. eu estou ouvindo. If nobody else responds, I'm responding. Se mais ninguém responde, eu estou respondendo. And my heart is filled with joy. E meu coração está cheio de alegria. Jesus said this, Jesus disse o seguinte: happy is the man feliz é o homem who hears my word que ouve as minhas palavras and obeys it. e as pratica. That's the path of joy. Esse é o caminho You da want alegria. joy? Você quer alegria? It's the fruit of obedience. É o fruto da obediência. The word is a lamp unto our feet, A palavra é luz para os nossos pés, but it's more than the lamp. mas é mais do que a lâmpada para os nossos pés, It's melhor the dizendo. path that the lamp lights. É o caminho que a própria lâmpada ilumina. This is the way, Esse é o caminho, walk in it. então andai por ele. And when you obey Scripture, E quando você- joy. Quando você obedece às Escrituras, o resultado é alegria. Let's look at the fourth principle. Quarto princípio. The commandment of the Lord is clear, O mandamento do Senhor é puro ou claro enlightening the eyes. e alumia os olhos. Now I know some translations use the word pure, Eu sei que algumas traduções, como em português, but têm o puro. it's better to use clear. É melhor nós usarmos a palavra claro. That's closer to the meaning. É mais próximo do significado. And what it's saying here is the Scripture is God's commandment. E o texto está dizendo que a Escritura é um mandamento de Deus, That is to say, everything in the Scripture is binding. ou seja, tudo nas Escrituras nos prende. To put it simply, God doesn't give advice, Em outras palavras, Deus não dá conselho, He just gives commandments. Ele dá ordens. And that's what Scripture is. É isso que as Escrituras são. And the commandment of the Lord is clear. E o mandamento do Senhor é claro. It's not dark.
Não é uma coisa obscura, It's not confusing. não é confusa, It's clear. é clara. And even a wayfaring man, though he be a fool, need not err. E mesmo que uma pessoa, A traveling man, though he be a fool, need not err, as the Okay. Old Testament says. uma pessoa que está viajando, ela mesmo que seja um tolo, ela não precisa de ar. In other words, the word is clear even to a stranger. Ou seja, a palavra é clara até mesmo para um estrangeiro. He's revealed these things to babes. Ele revelou essas coisas aos pequeninos. In other words, the Bible makes the dark things clear, Ou seja, a palavra torna as coisas obscuras claras. enlightening the eyes. Ela ilumina ou alumia os olhos. How are we going to understand the dark things? Como é que nós vamos entender as coisas I obscuras? mean, look at all the people around us. Olhe para as pessoas à sua volta. They have no understanding of the dark things. Não tem nenhuma compreensão das coisas das All of a trevas. sudden, death snatches a little baby out of the arms of a mother. De repente, a morte rouba um bebê dos braços de uma mãe. And there's just a blackness. E existe só trevas completas. And the question is, if there is a God, Então aí a questão surge, se existe um why does He Deus, give me this life and tear it out of my arms? por que Ele me dá essa vida e de repente arranca dos meus braços? And why are things the way they are in the E por world? que as coisas são como elas são no mundo? And what does death O mean? que é que significa a morte? And why, when two young people are in love, does one get killed? E por que quando dois jovens estão se amando, um deles acaba morrendo? And why does an older couple have to live in loneliness? An older spouse dies and leaves the other one. E por que um casal mais idoso morre a esposa e o marido tem que viver na solidão para o resto da vida? And why do you raise a little cherished child and he grows up to be a drug dealer? E por que você cria uma criança com todo carinho e de repente ela cresce e vira um traficante? I mean, life is full of dark, dark things. A vida está repleta de coisas obscuras. Not for us. Não para nós. We understand it. Nós a compreendemos. We understand the fall. Nós entendemos a queda. We understand sin. Nós entendemos o We pecado. understand death. Nós entendemos a morte. We understand heaven. Nós entendemos o céu. I'm not afraid of death. Eu não estou com medo da It's morte. not dark to me. Não é escuro para It's mim. light to me. É luz para mim. I understand what people don't understand. Eu entendo que as pessoas não entendem. So do you. E você também. Because things are clear. Que as coisas são claras. I have a friend who's a missionary. Tem um amigo que é missionário. He and his wife. Ele e a esposa. To the Mormons. Missionário aos Mormons. In Utah. Lá em Utah. In a city called Brigham City. A cidade chamada Cidade de Brigham. For Brigham Young. Em homenagem a Brigham Young. That's a hard place. É um lugar difícil de se testemunhar. They had two beautiful daughters Tinham duas filhas maravilhosas and a son. e um filho. And they wanted to come to our church E queriam visitar a nossa igreja on their summer vacation. nas férias de verão deles. So they all got in their car. Entraram no carro, They had a big van. tinha uma van muito grande, uma perua muito And they grande. brought two unsaved boys E trouxeram com eles dois rapazes não salvos, from the local high school. do colégio onde as meninas estudavam. Because they wanted to try to lead them to Christ. Queriam levar esses dois jovens a Cristo. So mom, dad, two daughters, Então, mamãe, papai, duas filhas, 14-year-old son, filho de 14 anos and these two boys e dois colegas. come to Southern California. Vieram para o sul da Califórnia. They want to come to our church. Queriam vir à nossa igreja. Their church is very small. A igreja deles é muito pequenina. And they want to come and worship with us. E eles queriam vir adorar junto conosco. Also, they were bringing their oldest daughter to enroll her in the Master's College. E estavam trazendo também a sua filha mais velha para que ela pudesse começar a estudar no Master's College. Saturday, they went to the college and did that. No sábado foram para a faculdade de And then Master's they were College. driving. E depois estavam saindo dali. And for some reason, John, the husband, E por alguma razão o John, marido, drove through a red light, a stoplight, passou por um sinal vermelho. into a busy intersection, E num cruzamento muito perigoso. and a truck hit him, E um caminhão bateu no carro. going full speed. E o caminhão estava indo a toda velocidade. The two daughters flew through the windshield in the back, As duas filhas passaram pelo retrovisor, pelo vidro de trás da van and were instantly killed. e foram mortas instantaneamente. All three boys were severely injured, and the threat of death hung over their heads. Todos os três meninos foram muito machucados, estavam ameaçados ainda de morrer, estavam em perigo de The vida. car went up in flames. O carro pegou fogo The mother and father escaped with their life. e o pai e a mãe conseguiram escapar por pouco. And what started out as a happy time O que começou como umas férias felizes ended in a Holocaust. terminou num holocausto.
And you might say, but these are missionaries. Mas você poderia dizer, mas são They've missionários. already made enough sacrifice. Já fizeram muito sacrifício. Walk out of the car and find their 2 dead daughters? Aí eles saem do carro naquelas condições e ainda encontram as Why? 2 filhas mortas. Por quê? As fast as I could, I got to John. Logo que eu pude, eu corri até o John. I said, I don't know what to say. Eu disse, eu não sei o que dizer, John. What are you thinking? O que você está pensando? This is what he said. Ouçam o que ele disse. He said, isn't God gracious Ele disse, não é Deus gracioso? that he took my daughters Ele levou as minhas filhas, who knew Christ que conheciam a Cristo, and spared those 2 boys who didn't? e ele não levou aqueles 2 meninos que não conhecem a Cristo ainda. Boy, that's seeing very clear. Aquilo parecia para mim como uma coisa muito cristalina. Then he said this. Aí ele acrescentou, He said, I wanted my daughters to have a big church experience. eu queria que as minhas filhas passassem por uma experiência de uma igreja grande. I just didn't know it would be the church triumphant. Eu não sabia que seria a igreja triunfante. He said, I wanted them to hear a big choir. Eu disse, eu queria que elas ouvissem um grande coro. I didn't think it would be the angels. Eu não pensei que fosse o coral dos anjos. That's how we as Christians face death. É assim que nós crentes encaramos a morte. Everything is crystal clear. Tudo é claro. They buried those 2 girls. Eles sepultaram aquelas 2 The jovens. 3 boys survived. Os 3 jovens sobreviveram. They went back Voltaram without their daughters. sem as 2 filhas. And John wrote me in a year, E dali um ano, John me escreveu uma said they carta. had the greatest ministry of their life. E disseram que passaram a ter o maior ministério das suas vidas. I'm so glad we aren't in the dark, aren't you? Eu vibro de saber que nós não estamos no escuro. Você não vibra? We're in the light. Nós estamos na luz. Thy word gives hope. Tua palavra dá esperança. That's what the psalmist said. É isso que diz o salmista. Well, my time is gone, so let me be quick. O meu tempo está esgotando, Verse então 9. deixa eu chegar no versículo 9. The fear of the Lord is clean, enduring forever. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. What does the fear of the Lord mean? O que quer dizer temor do The Senhor? word fear is another word for worship. A palavra temor é uma outra palavra para adoração. And the Bible is a manual on worship. E a Bíblia é um manual de adoração. It's a pattern for worship. É um padrão de adoração. It is God's law for us, É a lei de Deus para nós. God's self-revelation, É a autorrevelação de Deus. doctrines, principles, São as doutrinas, os princípios de Commandments. Deus. Os mandamentos de and Deus. instruction how to worship. E a instrução de como And adorar. he says it is clean. E ele diz que é limpo. What does that mean? O que isso quer dizer? That means it is unstained by sin. Significa que não é contaminado pelo pecado. Every word of God is pure. Toda a palavra do Senhor é pura. The prophet said, like silver burned 7 times in a furnace. O profeta disse, assim como a prata queimada 7 vezes no forno. All scripture is given by inspiration of God. Toda a escritura é dada por inspiração de This is Deus. a pure word. É uma palavra pura. And that's why it endures É forever. por isso que ela permanece para sempre. What dies? O que é que morre? Anything touched by sin. Qualquer coisa que é contaminada ou What never tocada died? pelo pecado. What never dies? O que jamais morre? Anything sin can't touch. Qualquer coisa que o pecado não possa tocar. Can't touch God. Não pode tocar em Deus. Can't touch Não Christ. pode tocar em Cristo. Can't touch the Holy Spirit. Não pode tocar o Espírito Santo. And by God's sovereign superintending, it can't touch the purity of His Word. E pelo superentender soberano de Deus não pode tocar a sua And it palavra. endures forever. E ela What permanece does that para mean? sempre. O que isso quer In dizer? every culture, Em toda cultura, in every time period, em todos os tempos, it is relevant. ela é relevante. It's relevant to you as it is to me. Ela é relevante para você como é para mim. Anytime, Em qualquer any momento, place, em qualquer lugar, in the history of humanity, na história da humanidade, it is relevant. ela é relevante. It is an enduring word. É uma palavra que perdura. Heaven and earth will pass away. Céu e a terra passarão. You ever worry about the environmentalists? Você já se preocupou com esses que se preocupam com o meio Oh, they're ambiente? so worried about what we're doing to the world. Eles estão muito preocupados com o que nós estamos fazendo com o meio ambiente. If you think we're messing up the world, Se você acha que nós estamos bagunçando o mundo, wait till you see what Jesus does to it. espere até você ver o que Jesus faz para o mundo. It's going to destroy it. Ele vai destruir esse mundo. It is a disposable planet, É um planeta descartável, but His Word mas a palavra dele will never pass away. jamais passará. Last point. O último ponto. The judgments of the Lord are true, Os juízos do Senhor são verdadeiros. and the next phrase is they are comprehensively righteous. E a próxima frase diz, eles são compreensivamente justos. This views Scripture as judgments from God, the divine judge.
essa expressão está olhando para os juízos que vêm do Deus, do juiz divino. He is rendering verdicts on man's destiny. Ele está traçando vereditos sobre o destino dos homens. And he says the scripture is true. E ele diz que a escritura é verdadeira. I just love that. Eu gosto muito disso. We are not many noble. Nós não somos muitos de nobre nascimento. We are not many mighty. Não somos muitos poderosos. But we know the truth. Mas nós conhecemos a You verdade. can go to the university in São Paulo. Você pode ir para a Universidade de São Paulo. They don't know the truth. Eles não conhecem a verdade. They're smart. Eles são They vivos. know a lot of stuff. Sabem muita They coisa. don't know the truth. Mas não conhecem a verdade. I go to the university in California. Eu vou para a Universidade da Califórnia. They ask me to speak. Eles pedem que eu fale ali. They ask me to speak on Christian sex ethics. Eles me pedem para falar sobre a ética cristã do sexo. Now that's not real popular. Não é um assunto muito popular. So when I came, Então quando eu cheguei ali, I said to them, I'm here to tell you the truth. eu disse para eles, eu estou aqui para falar a verdade This para was a vocês. philosophy department. Isso é o departamento de filosofia da faculdade. They wanted to hear from an evangelical. Queriam ouvir um evangélico falando. So I said, I'm here to tell you the truth Eu disse, eu estou aqui para falar a verdade. about everything Sobre tudo that matters. que importa. How the world was made, Como o mundo foi feito, how it'll end. como ele terminará. Tell you all about the Creator, Eu vou falar tudo sobre o His Criador, nature, a natureza His dele, will, a vontade His dele, purposes. os propósitos Tell you dele. why man is here. Eu vou dizer por que o homem está Tell you how to aqui. have meaningful relationships. Eu vou dizer como vocês podem ter um I can tell you relacionamento significativo. Tell you what's right, what's wrong. Vou dizer o que está certo, o que está errado. Define love, peace, joy. Definir amor, paz, alegria. Tell you about the future. Falar sobre o futuro com vocês. What's going to happen when you die. O que vai acontecer quando você morrer. And I'm saying all this very, very composed. E eu estou falando isso assim bastante And their sereno. eyes are getting larger and larger and larger. E os olhos deles estão ficando cada vez mais esbugalhados. And they can't believe the egotism. Eles não conseguem crer no egoísmo que eles estão... And they think I've come from a mental hospital. Eles acham que eu vim de uma instituição mental. And they cannot believe that anybody could say something like that. Eles não creem que alguém pudesse sequer dizer alguma coisa assim. But it's all true. Mas é tudo verdade. I said, I know all that. Eu disse, eu sei tudo isso. And then I said this to him. Aí eu disse o seguinte a eles. But when I tell you the truth, you won't believe it. Mas quando eu disser a verdade para vocês, vocês não vão acreditar. I said, you can't believe it. Vocês não podem acreditar. And one guy said, Aí how do you know? um cara virou para mim e falou assim, como é que você sabe? Maybe we can. Quem sabe nós possamos. See, now I've turned the tables. Agora eu virei a mesa. So I said, no, there's a prerequisite. Eu disse, não, há um pré-requisito. He said, what is it? Ele disse, qual é? I said, you have to know Jesus Christ. Você precisa conhecer Jesus Cristo. If you don't know him, Se você não o conhece, you can't know the truth. você não pode conhecer a verdade. He said this. Ele disse o seguinte. Well, how do you know him? I said, good. Eu disse, como é que a gente conhece ele? Então, eu disse, ótimo. We spent the rest of the time on the gospel. Passamos o resto do tempo no Evangelho. We know the truth. Nós conhecemos a verdade. And the truth, the end of the verse, E a verdade, final do versículo, makes us comprehensively righteous. nos torna compreensivamente justos. That's the word. Isso aqui é a palavra. And what's the response? E qual é Read verse 10. a reação ou o resultado? Versículo 10. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que o muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o que o goteja dos favos. The word is more precious than anything, A palavra é mais preciosa do que qualquer coisa, sweeter than anything. e é mais doce do que qualquer coisa. And that's why at the end of the psalm, É por isso que no fim do Salmo, he says, let it be the meditation of your heart. ele diz que seja a meditação do meu coração. What a tremendous psalm, isn't it? Que salmo maravilhoso! The sufficiency of Scripture, A suficiência das the Escrituras, power of the Word. o poder das Escrituras. You ever ask yourself what people are looking for? Você já se perguntou o que as pessoas estão procurando? You know what I think they need desperately? Sabe o que eu acho que elas precisam desesperadamente? Transformation. Transformação. No question about it. Não há dúvida. Most people in the world are sick of the way their life is. A maior parte das pessoas do mundo estão cansadas da vida que levam. They'd give anything for a change and the Word can do it. Eles dariam qualquer coisa para poder mudar e a palavra permite isso. And they like wisdom.
E eles gostam de And the sabedoria. Word gives it. E a palavra dá And they'd sabedoria. like to know how to live their life, what path to walk. E eles gostariam de saber que caminho tomar na sua vida. And the Word gives it. E a palavra de Deus revela They'd isso. like to see the light through the dark. E eles gostariam de ter uma luz nas And the Word trevas. does it. E a palavra dá isso para eles. And they'd like to have an enduring standard. E eles gostariam de ter um padrão